Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Ai, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Me leva que eu vou, sonho meu, atrás do muranelo, só não vai quem já morreu. Ai, me leva que eu vou, sonho meu, atrás do muranelo, só não vai quem já morreu. Meu amigo, salve, salve, vamos começar. Se você está aqui pela primeira vez, faz um favor aí, deixa no comentário o seguinte, um coração vermelho e um coração verde, para que eu olhe e saiba, é a primeira vez essa pessoa no canal. Agora, se você já está aqui no canal faz um tempo, sabe o que você vai escrever? Você tem que se identificar. Você vai colocar aí nos comentários uma palavra. A palavra mágica dessa semana é Pirex. Pirex, tá? Nem sei o que é Pirex, mas resolvi falar essa palavra. Pirex é alguma coisa? Pirex é um negócio que você põe, acho que em cima. É tipo Pires. É a marca, eu acho que Acho que Pirex é uma marca. Enfim, conversamos aqui, Heitor, debatemos e vai continuar essa palavra. Coloca aí Pirex, beleza? Coloca aí Pirex. Ai, ai. Vamos lá então, vamos começar no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Depois já começa a pensar. Sujeito, nossa, tem aquele sujeito que é camarada, tem aquele sujeito legal, tem aquele sujeito engraçado, tem aquele sujeito... sujeito chato. Não é isso não, tipo de sujeito tem a ver, na verdade, com o sujeito que vai exercer a ação do verbo. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, vou colocar algumas orações aqui para você, tá? E nós vamos analisar juntos. Presta atenção na primeira oração, ó. Paulo comprou uma bicicleta. Paulo comprou uma bicicleta. Qual é o verbo? O verbo comprou. Então vamos lá. Comprou. Quem comprou uma bicicleta? Eu digo o quê? Paulo. Então, Paulo é o meu sujeito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre sujeito, né? Só que hoje nós vamos estudar o tipo de sujeito. Então, o primeiro tipo de sujeito que nós vamos estudar é o sujeito simples. Por que ele é simples? Porque ele é humilde? Não. Sujeito simples porque eu só tenho um cara. Ó, Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? Paulo. Beleza? Fechou. Os meninos estão brincando no quintal. Os meninos estão brincando no quintal. O verbo, quem estão brincando no quintal? Os bebidos. Os bebidos. Ah, professor, agora eu tenho mais do que um. Mas o sujeito, você analisa o núcleo. O que é analisar o núcleo? Analisar a palavra. Ó, os meninos estão brincando no quintal. Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Eu tenho um núcleo. O que é um núcleo? Essa palavra é mais importante. Meninos. Se eu só tenho um núcleo, eu continuo chamando de sujeito simples. Agora, se eu tiver dois núcleos, eu vou passar a chamar de sujeito composto. Por exemplo, Paulo e Mirella compraram duas bicicletas. Não, duas bicicletas, porque parece que cada um comprou 4 bicicletas então. Dantes, vai lá. Paulo e Mirella compraram bicicletas, beleza? Ou Paulo e Mirella compraram seus materiais escolares. Coitado do Heitor, você decide qual frase você vai digitar aí, você digita uma só, tá? Paulo e Mirella compraram seus materiais escolares. Quem compraram seus materiais escolares? Paulo e Mirella. Então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito composto. Composto, porque eu tenho dois núcleos. Beleza? Os professores e os alunos resolveram juntos as questões. Os professores e os alunos resolveram juntos as questões. Quem resolveram juntos as questões? Os professores e os alunos. Então eu tenho dois núcleos, professores, alunos, então eu tenho sujeito composto. Beleza? Então até agora nós vimos sujeito simples e sujeito composto. Bora pro próximo. Sujeito oculto ou sujeito desinencial. Meu Deus, que palavra é essa? Desinencial tem a ver com o final do verbo. Como assim? Lembra que eu falei que pode chamar de sujeito oculto ou desinencial? Significa que mesmo que o sujeito não apareça, eu consigo saber quem é o sujeito. Como assim? Se eu digo assim, ó. Como assim se eu digo assim? Se eu digo da seguinte forma.
Estamos orgulhosos de você. Estamos orgulhosos de você. Quem estamos orgulhosos? Nós. O nós apareceu ali? Não. Mas eu sei que ele está ali. Né? Então eu chamo de sujeito oculto, porque ele não está aparecendo. Ah, o que é a desinência? É esse finalzinho do verbo. Estamos. Quem estamos? Esse amos está indicando plural. Estou feliz com a sua conquista. Estou feliz com a sua conquista. Quem estou feliz com a sua conquista? Eu. Então, sujeito oculto ou chamado sujeito desinencial. Sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? Não dá para determinar quem é um sujeito. Vai acontecer quando eu tiver um verbo na terceira pessoa. Então, por exemplo, pularam, fizeram. Ou quando eu tiver uma partícula C. Como assim? Por exemplo, ó, quando ele estiver no singular com a partícula C. Por exemplo, esqueceram de trancar a porta. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceram de trancar a porta? Quando você ouvir a voz do Buranello falar assim, era cheio, era cheio. Significa que é o sujeito indeterminado. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceram? Era cheio. Então, sujeito indeterminado. Ó, verbo na terceira pessoa, tá? No plural. Então, vai ser sujeito indeterminado. Ou eu disse que o verbo pode estar no singular e mais a partícula C. O que é a partícula C? É o risquinho SE, como nessa frase. Atenção. Precisa-se de vendedores. Opa, eu tenho precisa-se, ali no singular, mais a partícula C, precisa-se de vendedores. Ah, esse verbo mais a partícula C, sujeito indeterminado. É só prestar atenção nessa partícula C. Fechou? Bora pro próximo. O último é chamado de OSS. O que é OSS? É oração sem sujeito. Então, o último tipo de sujeito é aquele que não tem sujeito. É oração sem sujeito. Quando que vai acontecer uma oração sem sujeito? Quando tiver um verbo que dá a ideia de um fenômeno da natureza, por exemplo, chover, nevar, ventar. Quando eu tiver o verbo no sentido de tempo decorrido, por exemplo, ser, fazer, ou então quando tiver a existência de um acontecimento, do verbo haver. Vamos ver com as frases que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Ventou o dia todo. Oh, quem ventou? Tá? Ventou o dia todo. Opa, é um verbo de fenômeno da natureza? É, então oração sem sujeito. Nevou o mês inteiro. Nevou o mês inteiro. Nevou, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Beleza? Vamos ver com o tempo decorrido. Faz 3 anos que estudo no canal Português Fácil. Faz 3 anos que estudo no canal Português Fácil. Nem faz 3 anos que tem um canal, mas tudo bem. Ó. Faz 3 anos. O fazer, que está ali nesse faz, é no sentido de tempo decorrido. Então, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, oração sem sujeito. Na minha família, houve um caso parecido. Então, você está conversando com alguém e fala, na minha família, houve um caso parecido. Esse houve com H é do verbo haver, é no sentido de ter ocorrido algo. Então, quando for o verbo haver, no sentido de ter ocorrido algo, é oração sem sujeito também. Maravilha? Curtiu? Então, esses são os tipos de sujeito. Deixa o seu like agora. Quer deixar outro comentário agora? Pode deixar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Copia o link, manda pro no WhatsApp, divulga aí no seu Facebook, divulga no seu Instagram. Dá um print aí fazendo um favor e falar assistindo uma aula maravilhosa. E me marca aí no Instagram. @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!